Por dentro da questão. No Por Dentro da Questão de hoje, gente, nós vamos tratar mais uma vez a questão da privatização dos serviços públicos, com foco nas manifestações e lutas que acontecem hoje de servidores públicos da saúde e da educação que trabalham para o Estado de Minas Gerais. Vamos lembrar que a gente está falando dos trabalhadores que estão nas escolas, que estão nos hospitais, atendendo lá na ponta a população, com salários baixos e uma situação muito difícil. Nós vamos começar com uma entrevista com Denise Romano, que é coordenadora geral do Sindiúti, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Estadual de Ensino. Nesse momento, um grupo de trabalhadores ocuparam desde ontem, na verdade, mas estão ocupando a Metropolitana A, que é um órgão da Secretaria Estadual de Educação, que fica ali no Santo Antônio. A finalidade da ocupação é pressionar o governo por uma negociação e também dar visibilidade aos problemas que estão vivendo a rede estadual hoje. Depois nós vamos ouvir alguns dirigentes de sindicatos relacionados à saúde, às estruturas de saúde estadual de Minas Gerais. Bom dia, companheiras da direção do Sindirrede. É um prazer falar com vocês. Nós estamos com uma greve por tempo determinado, nos dias 24, 25 e 26, para denunciar um reajuste abaixo do que foi reivindicado, que está sendo praticado, que foi aprovado em primeiro turno ontem na Assembleia Legislativa, e também para chamar a atenção sobre o leilão das 95 escolas. Um leilão que prevê um contrato de 25 anos para a empresa vencedora do leilão, uma proposta que não responde a várias questões que nós fizemos ao governo no decorrer desse período, desde que o projeto foi lançado em setembro do ano passado. E é um projeto que prevê a terceirização de serviços não pedagógicos da escola. Então nós estamos falando das auxiliares de serviço da educação básica, das ATBs, que são as profissionais que trabalham na secretaria da escola, e as ASBs, que são as profissionais que cuidam da limpeza e da merenda. Além disso, não tem no projeto nenhuma menção, nenhum cuidado com os dados sensíveis da escola, ou seja, uma empresa que pode inclusive ser de outro país, porque a concorrência, o leilão habilita empresas de fora, que terá acesso aos dados dos estudantes, aos dados da escola. O governo não diz nada a respeito disso. Isso, inclusive, é uma das questões da nossa representação que nós apresentamos no Tribunal de Contas do Estado. Nós estamos vivendo num mundo digital, um mundo da internet, um mundo dos dados, onde os dados valem muito dinheiro e são utilizados para cometimento de uma série de crimes. Então, temos muita preocupação em relação a isso. Por conta disso, nós fizemos, a partir do dia 24, ontem, uma ocupação na Metropolitana A, que é a Superintendência Regional de Ensino. Tivemos uma ação também em Montes Claros, na Superintendência de Montes Claros, para denunciar para a população do estado o processo de leilão que o governo Simões/Zema estão promovendo com as escolas estaduais. É muito grave todo esse processo, é um projeto de destruição. O grupo político que sustenta o governo e que sustenta vários governos aí no Brasil, como o governo de São Paulo, como o governo do Paraná, a ofensiva com poder econômico, com poder político sobre os recursos da educação. Nada mais é isso tudo do que a ofensiva do capitalismo nos nossos direitos, no direito da população à educação pública. Hoje nós temos também uma audiência pública na Assembleia Legislativa que vai tratar de um assunto que também tem relação com a educação, que é a realização da Conferência Territorial Estadual de Educação, que tem sido boicotada também pelo governo Zema Simões. E amanhã nós temos uma mobilização com todo o funcionalismo público estadual na votação em segundo turno do reajuste rebaixado que o Zema propôs para o funcionalismo da administração direta do Estado. Então nós seguimos na denúncia, o leilão é dia 30 de março e nós seguimos na denúncia aí até que esse
leilão aconteça, tentando impedir e tentando denunciar para garantir a educação como direito para a nossa população. E durante essa semana nós conversamos com a Marina. A Marina é diretora do Sindicato dos Trabalhadores do IPSENG e que também trava uma luta contra o governo estadual. Uma luta dos trabalhadores do IPSENG e de todos os trabalhadores do Estado na defesa do IPSENG, que é um instituto que existe há anos de atendimento de saúde aos servidores públicos estaduais e que tem tido um processo de privatização ao longo dos anos. A Marina conversa um pouco conosco. Salve, companheiras e companheiros, aqui quem fala é Marina Costa, vice-presidente do CIS-IPSENG, Sindicato dos Servidores do IPSENG. Estamos aqui para falar sobre as mobilizações do funcionalismo público nesse início de ano, em particular do IPSENG. O que a gente está cobrando? O mínimo, o justo, que é a recomposição salarial das perdas. A gente calcula que de 2022, o último reajuste que acompanhou a inflação, até agora 2025, nós temos 12,5% de perda. Isso se a gente não fizesse uma abrangência maior. Por exemplo, se for pegar 2019 ou as perdas salariais ao longo da carreira, lógico que esse índice seria mais, perto de 40%. Mas a gente está pedindo só os últimos anos, né? De 2022 para cá. E mesmo assim, 5,4% é o que o governo ofereceu, não cobre nada, gente. Na categoria da enfermagem, isso não vai dar peso nenhum. Por quê? Existe o piso salarial da enfermagem, que recebe um recurso federal e complementa, então 5,4 não vai fazer diferença nenhuma no salário. Outra coisa, o plano de carreira do IPSENG, que é assim, uma promoção que a gente tem de 2 em 2 anos para valorizar o servidor. Nós tínhamos um índice lá que sobria 3% de 2 em 2 anos, que são as letras da carreira, e os graus, que é grau 1, grau 2, que sobria 22%. Só que alguém, quando incorporou o último abono lá no governo do Pimentel, não soube puxar a planilha ou fez os cálculos errados e o plano de carreira está com erro técnico. E apesar desses erros técnicos, que é da administração do governo, eles insistem em não corrigir, gente. É uma coisa assim básica, se teve erro tem que ser corrigido, né? Mas a gente está nessa luta sobre a ajuda de custo, que é como se fosse o antigo Vale Alimentação. E hoje ele é metade do salário do servidor, então ele faz muita diferença. Mas ele não foi atualizado, então a inflação, a compra no supermercado sobe, teria que subir também. E o IPSENG tem recurso próprio. Teve um aumento das alíquotas do plano de saúde que permite o servidor do IPSENG ser valorizado e, claro, né, melhorias no plano de saúde. Melhorias no plano de saúde também está na nossa pauta. Nós somos usuários, somos as pessoas que atendem. Então, o que a gente quer? Mais acesso à consulta especializada, que as pessoas nos procuram direto para falar que não consegue marcar nada no IPSENG, ou então que está lotado, ou que está esperando a cirurgia. Isso angustia, porque o servidor do IPSENG quer atender, mas a gente precisa de concurso, estamos chamando 175 pessoas, mas é pouco. Tem mais de 2.500 vagas ociosas no IPSENG preenchidas por credenciamento. Qual que é o problema desse contrato de credenciamento? A pejotização. São pessoas sem vínculo nenhum trabalhista, então qualquer oportunidade na esquina, elas vão para outro lugar ao invés de cumprir o plantão do IPSENG, aí deixa lá o desfalcado. Por quê? Como é um contrato muito precário, as pessoas estão ali temporárias. Elas treinam e deixam o instituto. Isso cai a qualidade de serviço e não entrega o que as pessoas estão pagando no plano de saúde. Dá impacto na assistência e no setor administrativo, toda hora está faltando medicamento, toda hora dá problema na folha de pagamento, toda hora dá problema administrativo. Por quê? Faltam mais de 1.000 servidores administrativos, que é quem dá todo o suporte. Para você ser atendido por um médico e um enfermeiro, tem toda uma estrutura administrativa, de RH, de contrato, de logística, de arquivo, de um tanto de setor que precisa funcionar para um plano de saúde funcionar, para um plano de previdência funcionar. Tem mais 30 horas, uma pauta histórica da enfermagem e também das outras categorias que a gente está requisitando no IPSENG. Isso não dá custo para o governo, porque a gente aceitou fazer com redução salarial, para não ter desculpa para não oferecer esse benefício para o servidor. E aí, a cada 3 servidores de 30 horas que optem, contrataria mais um, a cada 4 servidores de 40 horas, contrataria outro, não daria impacto na assistência e o dinheiro fica 6 por meia dúzia. Também era fácil de resolver. A gente custa negociar com o IPSENG, e quando negocia com o IPSENG, agarra na CEPLAG ou CEPRAGA. Que autonomia é essa que o Instituto de Previdência, que mexe com gestão da Previdência e com plano de saúde, tem que passar pela CEPLAG, que fica distante do Instituto, mas toma as decisões de um dinheiro que sai do bolso de cada servidor público. Os servidores não têm autonomia da gestão do próprio Instituto, estão sendo prejudicados. Os servidores do IPSENG
IPSENG que não tem a pauta de luta atendida e os servidores públicos que não estão sendo atendidos com a qualidade que merecem pelo IPSENG. Então, recomposição das perdas salariais, correção dos erros técnicos e revisão do plano de carreira, aumento e incorporação da ajuda de custos, 30 horas e melhoria no atendimento do plano de saúde, que hoje se quer, gente, ao nível que a gente está de adoecimento mental, atendendo a classe da saúde, da educação, da polícia, que a gente sabe que é alto índice, assim, pelo exercício da profissão de procura para tratamentos, a gente não tem um psicólogo. É uma coisa normal, qualquer um na vida pode fazer acompanhamento com psicólogo, e isso vai ajudando, em vez de você ter um problema de saúde mental, de você cuidar da sua saúde mental. Mas dentro do IPSENG não tem essa cobertura. A gente já questionou, mas não está coberto lá no rol. Então, o servidor público, quando ele chega para ir para a rua para manifestar, é que ele tentou negociar com a administração para ele e para atender bem a população, para atender bem os outros servidores públicos. Por isso que quando chega um extremo de uma paralisação, de uma greve, a população tem que apoiar, porque a gente luta, enfim, por uma sociedade melhor, por um Estado melhor, um Estado de direito, porque a gente paga imposto, a gente paga contribuição e a gente tem direito a ter serviço público de qualidade. Estamos conversando com Carlos Martins, presidente do sindicato da FEMIG, que estavam de greve até o dia 23 deste mês. Carlos, obrigada pela participação. Diga pra gente, qual o motivo da greve? Os trabalhadores dos hospitais públicos de Minas Gerais, administrado pela rede FEMIG, iniciaram a greve em função do descaso do governo para com a saúde pública no estado. Esse descaso tem se retratado através das omissões do governo para tentar resolver os problemas que hoje existem nesses hospitais públicos, como condições de trabalho, como condições de atendimento adequado à população. Falta de estrutura, falta de equipamentos, falta de profissionais, o que leva esses profissionais a trabalhar com uma sobrecarga de serviço que reflete diretamente na saúde dos trabalhadores e, consequentemente, na qualidade da assistência que eles têm que estar prestando à população. Outro ponto importante também é a desvalorização que o governo tem tido para com os trabalhadores públicos, principalmente nós da área de saúde. Essa desvalorização, gente, ela se retrata não só na ausência de uma recomposição ou aumento de salário, há mais de 6 anos que nós não temos nenhum reajuste no nosso salário, como também na perda de direitos. Para vocês terem uma ideia, o governo tem tido uma política com os trabalhadores de retirada de direitos como desconto indevido no salário deles, da alimentação que eles fazem no hospital, no período de férias. Pensa, eu estou de férias e pago a alimentação do hospital. Vale transporte, desde janeiro que o governo não tem concedido o vale transporte, principalmente para os trabalhadores que moram na região lá de Sete Lagoas, que tem um custo mensal em torno de R$ 1.080, que sai do próprio bolso desse trabalhador. Não tem direito a férias prêmios, que é um direito de todo servidor público, menos para os trabalhadores que trabalham na área de saúde, porque eles alegam que, como é uma concessão, essas férias prêmios, que eles não têm disponibilidade de tempo para liberar, e só quando a pessoa aposenta que ela pode, imagina, depois que aposenta que ela pode usufruir do direito das férias. Outro ponto importante é que nos últimos 2 anos o governo chegou ao absurdo de aumentar a jornada de trabalho dos funcionários plantonistas. E como foi o desenrolar do movimento e a atitude do governo? No dia 17 de março, o nosso movimento grevista iniciou com uma adesão de todos os 7 hospitais que estão aqui da capital, apenas do interior que não haviam aderido, que aguardam, uma decisão nossa, e com participação de todas as categorias desses hospitais, com exceção dos médicos, tá? Os médicos, por ter outro sindicato, eles não participaram do nosso movimento, mas os enfermeiros, assistente social, psicólogo, técnico de enfermagem, área administrativa, todas as categorias fizeram adesão ao movimento. Vale aqui ressaltar que quando eu falo que a adesão foi grande desses trabalhadores na greve, não é que todos estavam na rua, porque nós temos um compromisso e uma responsabilidade que sempre tivemos com a população em, apesar de estar de greve, manter uma escala mínima de atendimento à população. Essa escala leva em consideração o serviço de urgências, que todos
foram mantidos, com atendimento 100%, e as complexidades dos pacientes que estão internados. Então, nunca, apesar da greve, deixamos desassistido os pacientes internados ou todos aqueles serviços que fossem procurados em caso de urgência e emergência, apesar da redução do número de funcionários durante a greve. Todas as cirurgias são realizadas porque mantemos a escala mínima com esse propósito. Durante o transcorrer do movimento, a primeira atitude do governo foi do secretário da Saúde, Fábio Bacharete, ir para a imprensa. No início ele ignorando o movimento e depois acusando o movimento. Ele fez uma declaração de que em função do movimento, tinha paciente que estava aguardando cirurgia ortopédica, ele cita isso, e que deixou de fazer essa cirurgia por causa da greve, trazendo um grande prejuízo para esse paciente. Que em função disso, ele iria judicializar aí na justiça, pedir a suspensão da greve. Quero deixar claro que isso foi uma grande mentira do secretário, uma declaração mentirosa. Não existiu essa situação desse paciente de ficar sem a cirurgia, porque nos blocos cirúrgicos mantivemos os trabalhadores funcionando ou em escala mínima para cirurgias que são consideradas programadas e 100% para toda cirurgia e urgência. Mas o mais cômico dessa história, gente, é que esse secretário Fábio, quando vai para a imprensa falar que estava preocupado com a suspensão dessa cirurgia durante a greve, é o mesmo secretário da Saúde que ano passado determinou o fechamento do Hospital Maria Amélia Lins, que só fazia cirurgias ortopédicas aqui no estado. Fala estranha essa de um secretário que fechou um hospital. Como foi isso? Na época, quando ele fechou, houve várias denúncias, tanto dos pacientes, quanto dos conselhos de saúde estadual, municipal, quanto dos trabalhadores, que 300 cirurgias que eram realizadas por mês neste hospital deixaram de ser feitas, trazendo um prejuízo para 300 pessoas por mês que ficaram sem as cirurgias. E foram exatamente os trabalhadores que brigaram e denunciaram contra esse fechamento. E ele, na época, justificou que as cirurgias desses pacientes ele não considerava importante e que não via necessidade do funcionamento de um hospital público, como o Amélia Lins, por isso que ele estava desativando. E agora vem ele querer acusar o movimento por trazer prejuízo à população, como se o que ele fez, a atitude dele, não foi muito mais prejudicial à população de Minas Gerais. Como se deu o desfecho da greve e a decisão de suspensão? No dia 23, apesar da indiferença do governo para com o nosso movimento em tentar fazer uma negociação ou responder à nossa pauta e apresentar proposta, graças à ação do nosso movimento e dos trabalhadores que estavam firmes neste movimento, conseguimos fazer um ato na porta do João 23, onde o governador, atual governador empossado, o Matheus Simão, estava fazendo uma visita a este hospital. Ele disse que tinha ido ao hospital para fazer uma visita técnica, mas é óbvio que nós sabemos que era uma questão eleitoreira dele de estar lá só para falar que estava preocupado. Mas conseguimos, com a abordagem dos trabalhadores que estavam lá na porta fazendo a manifestação, criar uma pressão e exigir que ele iniciasse uma abertura de negociação para o movimento. Após todo esse processo, houve uma reunião com uma comissão dos trabalhadores e com a gente do sindicato para discutir especificamente o nosso movimento. Ele assumiu um compromisso de que toda a nossa pauta que foi apresentada seria encaminhada por ele aos secretários para que reabrissem as negociações e apresentassem respostas às nossas demandas. Ele pediu um prazo de 10 dias para que isso fosse concretizado. Os trabalhadores, então, em assembleia, decidiram suspender a greve dentro desse prazo que foi proposto para verificarmos se de fato vai avançar ou não essas negociações. Foi uma vitória do nosso movimento, uma vitória dos trabalhadores em luta, porque fizemos com que o próprio governador agora tivesse que sentar e buscar uma solução para todos esses problemas que eu disse na área de saúde nos hospitais públicos de Minas Gerais. Vamos permanecer mobilizados, vamos permanecer fazendo atividades como na Assembleia Legislativa dentro dos hospitais, enquanto a greve está suspensa, aguardando essa negociação. Então, atualmente, estamos mobilizados em atividades
mesmo sem a greve, mas continuamos firme nessa luta por melhoria para a população no serviço público e pela valorização desses trabalhadores. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade e dar um recado para os ouvintes que são usuários do serviço público de saúde aqui em Minas, os usuários do SUS, que graças à atitude dos trabalhadores que têm preocupação com vocês, é que a gente tem conseguido aqui em Minas ou manter uma qualidade na assistência da saúde, como tem sido, ou buscar a melhoria dessa qualidade. Porque apesar de sermos trabalhadores dos hospitais, temos sensibilidade, temos empatia com toda a necessidade da população que utilizam esse serviço. Não pensamos só na nossa questão salarial, nós pensamos também na qualidade da assistência que temos que prestar. Quando o trabalhador chega a utilizar um instrumento como a greve, é porque é o último dos recursos que estamos usando, já que eles nos ignoram, e é uma forma da gente construir uma solução para um problema da assistência que já existe antes da greve, mas que os administradores ignoram. Com a greve a gente consegue chamar atenção para esses problemas. Com a greve nós estamos trazendo transtorno, mas para buscar uma solução para toda essa deficiência do serviço, que é melhor a gente agir assim do que ficarmos enquanto trabalhadores omissos ou tentando resolver internamente e a direção ignorando, e quem vai ser prejudicado pela baixa qualidade, por essas deficiências no serviço, é você, população. Então nós temos essa sensibilidade para com vocês e nós lutamos na busca de uma qualidade e numa garantia para que o SUS continue de qualidade aqui em Minas Gerais. Bom, gente, nós ouvimos aí 3 representantes de categorias profissionais muito importantes e que demonstram qual é a situação no estado de Minas Gerais. Vejam, por que a gente está dando tanta repercussão para essa questão? É porque essa situação, essa tentativa do Estado de Minas Gerais de vender empresas públicas, de vender escolas públicas, fechando hospitais, é inaceitável, gente. Nós, trabalhadores que utilizamos os serviços públicos ou que somos servidores públicos, não temos condição de aceitar um negócio desse, né? Então, por isso que a gente tem dado tanta repercussão para isso. Vocês viram aí o que o Zema está propondo fazer com as escolas públicas. Eles vão leiloar a escola pública. É exatamente isso, para terceirizar o serviço das pessoas que trabalham na limpeza, na portaria, na cantina, mas é mais do que isso. É para terceirizar a administração das escolas. Agora, a gente falou das coisas que acontecem no Estado, deu uma notícia de uma greve de servidores federais, mas aqui na Prefeitura de Belo Horizonte nós temos repetido isso em vários programas e estamos insistindo, porque também nós temos muitos problemas. Ainda não colocaram uma placa nas escolas para leiloar, é verdade, ainda não fizeram isso, mas estão fazendo as coisas pelas beiradas e a gente precisa ficar esperto com isso. A Thalita vai falar para a gente um pouquinho sobre um processo que nos preocupa muito, que é gasto de dinheiro público com formação de professores, também com uma forma de privatização. Thalita? Isso, Vanessa. Então, o que a gente tem visto em Belo Horizonte é um avanço da presença do setor privado dentro da política educacional. Isso aparece de várias formas, né? Então, a privatização, ela não acontece, como você disse, somente quando a gente tem uma voucherização da educação, mas quando a prefeitura estabelece parcerias com fundações e organizações privadas para interferir na formação, na gestão e nos rumos da educação pública, aparece também quando a prefeitura transfere partes da política educacional para OSCs, né, as organizações da sociedade civil. Isso é uma forma de privatização, e a privatização, ela sempre vem no neoliberalismo acompanhado de uma precarização. Em vez de fortalecer a rede pública direta, com concurso, carreira, formação continuada, uma estrutura permanente, a prefeitura abre espaço para esses contratos terceirizados, para a intermediação do setor privado e para a precarização do trabalho. Então, é uma precarização por dentro, não é só vender a escola, não é só cobrar mensalidade, é algo mais profundo. A lógica privada, ela entra na escola pública pela gestão, pela formação,
pelos contratos, pelo atendimento, pela definição de prioridades. Na educação inclusive isso fica ainda mais evidente, né? Então a prefeitura ela tem apresentado essas medidas como se fosse uma ampliação do atendimento, mas não é. O que a gente vem denunciando é que está acontecendo uma transferência da política educacional além dos recursos para essas OSCs, para contratar trabalhador, para organizar o atendimento, com, inclusive, estruturas administrativas próprias, tudo isso pago com recurso público. Então, a gente precisa perguntar com muita honestidade, esse dinheiro público está fortalecendo a escola pública ou ele está financiando uma engrenagem privada dentro da escola pública? Não, e é importante, né, Thalita, que nessas contratações de formação, tem aí a Fundação Lema, né, que a gente vem insistentemente denunciando, isso, porque é um negócio nojento, né? Gente, só para lembrar, dentre outras coisas, o Grupo Lema estava diretamente envolvido naquela falência das lojas americanas. Não sei se as pessoas se lembram, né? Foi uma falência fraudulenta, muito divulgada pela mídia, e é para essa turma que a prefeitura está dando dinheiro carimbado da educação para formar professor, gente. Isso é um escândalo, né? Por que não faz um convênio com a Universidade Federal? Por que não faz um convênio com a UENG para fazer a formação de professores? Os próprios professores da rede, né, que também tem muita qualificação, né, tem uma qualificação da experiência, qualificação acadêmica também, e ao invés disso faz a transferência para a Fundação Lema, Fundação MAPF, que são empresas que nada sabem de educação, que nada sabem da realidade da escola pública. E é importante, eu vou passar agora para a Carol para falar da educação infantil, mas, gente, só para vocês entenderem, tem um negócio que se chama verba vinculada. Tudo que a prefeitura recebe de impostos e transferências do Estado e da União, 25% de impostos e transferências, ela obrigatoriamente tem que aplicar na educação, certo? É obrigatório isso. Então, eles começam a fazer maracutaia para transferir o dinheiro da educação, que está carimbado, que não pode sair dali, para transferir para essas empresas que depois vão dar para os governantes que fizeram contrato com elas algum benefício. Então, é por isso que a gente briga tanto, que é o dinheiro que devia estar lá, para atender na criança, sabe? Para valorizar o trabalhador, para dar mais materiais para as crianças, né? Teve muita reclamação de que não tem livro didático para todo mundo, não tem mesmo. Né, eu trabalho numa escola e falta lá, para uma turma não tem um livro de ciências, para outra não tem o de matemática. Né? Então, é isso, o dinheiro que não vem para a escola vai para essas empresas. Carol, fala para a gente aí o que a prefeitura está propondo fazer com a educação infantil da rede própria, que é um problemão. É importante, né, que a gente diga que, na linha do que a Thalita dizia, já tem um problema muito concreto, que é a transferência de verba e de matrículas para as instituições conveniadas, as instituições parceiras, né, que isso já impacta uma transferência daquilo que seria destinado para a rede própria, já vai para a rede parceira. Não custa o mesmo valor, por isso mesmo a prefeitura opta pela parceria, mas hoje a gente tem um movimento atual da Secretaria Municipal de Educação, nós até já falamos em um outro programa sobre isso, que é uma tentativa de implementar um tempo integral na educação infantil de forma desvinculada do projeto do currículo pedagógico que a gente tinha até o ano passado. Você passa a ter uma réplica adaptada para a educação infantil do programa Escola Integrada na educação infantil. Isso significa o quê? Significa que, da mesma forma que no programa Escola Integrada você tem outros atores, como oficineiros e monitores, atuando com as crianças e adolescentes, a proposta é a mesma coisa para de 0 a 5 anos. A maior parte das turmas de educação em tempo integral na rede própria da educação infantil são de 3 a 5 anos, mas nós temos também crianças pequenas e bebês no integral da rede própria. Então, você passa a ter uma outra pessoa, que não é uma pessoa formada para ser professor, inclusive isso está nas descrições que a prefeitura quer, ela não quer uma pessoa formada para ser professor, porque assim ela precariza, paga um salário mais barato e não tem aquela mesma qualidade de ensino, porque não se enganem,
O professor não passa tanto tempo estudando para ser professor à toa. Tem ali toda uma dedicação, uma aprendizagem e uma lógica para atuar. E às vezes pode parecer bobagem, porque educação infantil são crianças muito pequenas, são bebês, é só brincar. Mas esse brincar e o cuidar, eles têm intenção pedagógica, formativa. E os pais que têm seus filhos em escola com professores sabem a diferença que isso significa, como essas crianças desenvolvem. E a proposta da prefeitura é um retrocesso que vai retirar esses professores e vai, de fato, significar uma precarização, uma terceirização e uma precarização da educação infantil que a gente tem hoje no município de Belo Horizonte. Vanessa? Então, olha só, vamos só lembrar, gente, o que são essas instituições que também são OSCs conveniadas para a educação infantil. Lá atrás, quando não era uma obrigação e o sistema público não oferecia escolas de educação infantil, várias creches comunitárias surgiram e elas existem até hoje e cumpriram e cumprem um papel muito importante. E todo o movimento social, inclusive nós, reconhecemos isso, que foi ocupar um espaço que o poder público não ocupava. Quando começa a aumentar a pressão, quando a educação infantil vira coisa da educação mesmo, né, obrigatória, inclusive, aumenta a pressão para ter estruturas para atendimento das crianças, a prefeitura cria um convênio com essas creches comunitárias. Qual foi a questão? Teve um determinado momento que passa a ser obrigatório o município oferecer educação infantil, principalmente para as crianças de 4 a 5 anos. Carol, me corrija se eu estiver falando errado. E aí a prefeitura passa por um processo de construir escolas de educação infantil. Estava correto. Na época, o que ela fez? Quebrou nossa carreira e fez o concurso para o professor de educação infantil, como educador infantil, com um salário que era metade do que ganhava um professor do ensino fundamental. Foi uma luta para igualar, né? Só que de uns anos para cá, a prefeitura parou de construir estruturas próprias, né? E foi ampliando o número de creches conveniadas. E hoje tem mais alunos da educação infantil nas creches conveniadas do que na rede própria. Isso está errado, gente. E quais são essas creches conveniadas? Tem de tudo. Tem creches vinculadas a igrejas diversas, e nós não temos problema com as igrejas terem suas creches. Mas o que é público e estatal tem que ser laico. Tem creches que são vinculadas a vereadores, tem creches que são vinculadas a irmã de gente ou irmão de gente que tem cargo na prefeitura, tem de tudo. E é dinheiro público, porque essas creches funcionam com dinheiro público, certo? E agora o que a prefeitura está fazendo é aumentar ainda mais a terceirização, que é no integral, que hoje é feito só com professor concursado, na rede própria da educação infantil, é colocar gente terceirizada. Os trabalhadores terceirizados fazem um bom serviço. Qual o problema? Eles ganham salários muito menores, eles não ficam, à medida que eles se formam, eles saem. Existe uma instabilidade muito grande. E para lidar com criança, isso é correto? Veja bem. Vanessa, a gente só lembrar que quando o então prefeito Alexandre Calil chega na prefeitura e é autuado pelo Ministério Público, que tinha que universalizar os 4 a 5 anos e ampliar a educação infantil de 0 a 3, ele diz que ele não ia construir escola, porque a construção de escola era demorado e caro. Então, ele ia ampliar o credenciamento das creches. O que ele faz? Flexibiliza, e a gente está vendo isso, cada vez mais se flexibiliza esse credenciamento. Então, muitas vezes, essas creches que até então você tinha uma política mais rigorosa para fazer o credenciamento, quais iam receber verba ou não da prefeitura, elas tinham que ter uma garantia de um pedagógico decente, todas algumas questões, agora você vai credenciando para dizer que você atende as pessoas e o principal é, de fato, fazer número para a prefeitura e não mais a qualidade do ensino que essas crianças vão receber. Essa questão que vocês estão colocando sobre
a entrada, né, do setor privado, e principalmente que a Vanessa disse, Carol trouxe também, em relação à parceirização, né, uma coisa é o movimento de luta pelo direito à educação infantil, e a gente valoriza esse movimento, entende que ele é muito importante no avanço e na garantia dos direitos. Agora, outra coisa, que é o que tem acontecido, inclusive nacionalmente, é o interesse financeiro e privado no dinheiro da educação, porque o que a gente tem visto, inclusive, infelizmente, no Plano Nacional de Educação, é uma abertura para que o setor privado possa cada vez mais construir parcerias, né? E aí a gente sabe, como a gente já disse, essas parcerias, na verdade, elas são mais uma forma de precarização e de reduzir o direito. Então, aqui em Belo Horizonte, a gente identifica essas OSCs, essas organizações da sociedade civil, não é mais aquele movimento que se tinha de luta por creche, por educação infantil. Já é o interesse privado de obter lucro e de obter vantagem com o dinheiro da educação. Então, hoje tem uma luta de várias entidades para poder que o Plano Nacional de Educação não tenha esses termos, para que ele não tenha essa autorização de construção de voucher, de parceria público-privado e outras formas de desvio permanente de recurso ao setor privado, né? E que também o Plano Nacional valorize a gestão democrática, o planejamento da rede pública de forma exclusivamente pública, para que, inclusive, o diálogo, o debate democrático seja estabelecido no interior das escolas, né, para que não tenha terceirização da gestão escolar, pedagógica, e também dessas avaliações sistêmicas que não contribuem em nada para a melhoria da educação. Essas avaliações sistêmicas mais contribuem para o treinamento dos estudantes, para que se obtenha uma nota falseada, né, e os candidatos, enfim, inclusive a gestão, use esses dados como forma de propaganda política. Bom, gente, nós estamos terminando o nosso tempo, mas é isso. Existe um avanço disso na prefeitura, inclusive agora, no atendimento das crianças com deficiência. Nós entendemos, reconhecemos, somos parte daqueles que achamos que a política que tem hoje é uma política de abandono completo. Não existe uma estrutura para atendimento dessas crianças dentro das escolas, isso precisa mudar. Mas o que a prefeitura está propondo é, na verdade, terceirizar não só a contratação dos profissionais de apoio, é o planejamento pedagógico do atendimento dessas crianças. E isso é inaceitável. E vejam, por que nós estamos tão contra a terceirização? Nós estamos vivendo uma experiência na rede municipal que é um exemplo clássico de por que a terceirização é um lixo e destrói os serviços e destrói as pessoas. Olha o que está acontecendo na Prefeitura de Belo Horizonte. Uma coisa porca, mal feita, desorganizada, fruto da terceirização. A Prefeitura encerra o contrato com uma terceira, que é a MGS, apesar de ser uma empresa pública estatal, é uma empresa de terceirização que trata muito mal os trabalhadores, que tem salários muito baixos, e ela não consegue fazer a migração para outra empresa. É tudo mal feito, desajeitado. Os trabalhadores agora vão ser migrados para outra empresa, perdendo seus direitos. Nós temos uma ação na justiça para garantir que a MGS pague todos os direitos para eles na transição. É uma situação lamentável de abandono, de descuido, e que demonstra por que a terceirização não nos serve, né? Vamos terminando por aqui, que nosso tempo acabou. E lembrando, quem puder assistir o nosso programa passado, nós fizemos um bom debate sobre com uma boa entrevista, sobre essa questão da parcerização, sobre essa questão da transferência de recursos para essas empresas. E é importante que a turma assista, tá? Aí passamos para o Paulo aí, para dar sequência nos outros blocos do nosso programa.